Olá, você que nos acompanha mais um episódio do GPI Cast. Você sabe que por aqui sempre muita informação, conteúdo, sempre falamos de saúde, de educação, pesquisa, extensão também às vezes. Afinal de contas, somos uma faculdade de excelência em educação. E eu gosto aqui nesse podcast, nessa mesa cast, de ter também excelência em convidados, tá? Então é por isso que eu estou sempre bem acompanhado, trazendo os melhores que temos aqui na faculdade, os melhores que temos aqui no nosso Piauí. Não poderia ser diferente hoje que eu fui chamar para conversar aqui comigo, bater esse bate-papo gostoso aqui no fim de tarde, professora Lícia Gonçalves, biomédica, que é uma professora querida nossa aqui do GPI, querida, uma profissional super querida aqui em todo o nosso Piauí, que sabe muito sobre vários assuntos relacionados à biomedicina, uma profissional que está sempre estudando, falei aqui para ela, dentro e fora aqui da faculdade de GPI, ela é bem falada, e hoje a gente está trazendo ela, queria primeiramente trazer as boas-vindas a você, professora, seja muito bem-vinda, já conversamos aqui outra vez, nesse formato agora aqui em novo cenário, inclusive, é a primeira vez, e eu faço questão de ter você aqui sempre, obrigado por ter destinado um pedacinho do seu tempo para conversar com a gente, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço o convite, né, tenho um carinho muito grande por essa instituição, é ótimo de trabalhar aqui, de dar aula aqui, eu adoro, né, sempre que eu posso, estou por aqui, e essa vai ser uma tarde maravilhosa, né, vamos falar sobre vários assuntos Com interessantes, certeza. ajudar as pessoas com conhecimento é sempre bom. Muito bom. E eu, que sou jornalista, que gosto de saber. Jornalista, a gente gosta de saber de tudo um pouco. A gente é da comunicação, mas a gente vai se metendo em todas as áreas. E aqui no GPI, falando em área da saúde, eu gosto de me meter em todas as áreas de perguntar, de instigar, de saber. É aquela coisa, eu quero distância de uma seringa, mas eu quero saber como ela funciona. Assim também como dentro da biomedicina, já falei aqui algumas vezes, não sei se eu lhe falei isso. Alguma vez na vida, em alguma encarnação dessas, eu pensei em ser biomédico, sabia? Não sabia. Pensei em ser biomédico. Lá quando a gente está no ensino médio, primeiro e segundo ano, uma das profissões que me chamava a atenção era quando eu ia fazer um exame de sangue, por exemplo, eu ficava perguntando, e depois daqui, na hora da coleta? E depois, o que acontece? Fui pesquisar sobre aquelas pesquisas rápidas de ensino médio e fui ver que existia um profissional da biomedicina e fui pesquisar nas pesquisas rápidas o que o profissional fazia. E aí me interessei um pouco, foi um interesse que durou mais ou menos um ano, por aí, depois eu fui vendo realmente que eu queria comunicação, mas pensei nisso, viu? Queria dizer para vocês que, assim, não só a minha pessoa, como assim, a gente tem que trazer aqui no podcast, cada vez mais a importância desse profissional para o mercado de trabalho, para a vida das pessoas. Inclusive, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Queria que a gente falasse, nos bastidores eu conversei com a professora e a gente combinou, vamos falar sobre a carreira do profissional das análises clínicas? E eu queria que você me falasse hoje, assim, já começando a falar assim, da carreira desse profissional. Primeiro, uma pergunta mais pessoal. Quando que começou, quando que surgiu, como que surgiu a Lícia biomédica? Como foi isso? Eu sou a Alicia, né? Então, assim, quando eu sou que nasci e me criei, assim, numa cidade muito pequena, 15 mil habitantes, né, do interior. E eu sou a filha do meio de 5 irmãos, né? A minha irmã mais velha, ela tinha uma doença genética. E aí, a gente não cresceu com muita dificuldade, mas era aquela família grande, né? Com uma irmã ali que tinha um problema genético, uma doença. E sou muito apegada com meus irmãos e era muito apegada com a minha irmã. E eu assisti aquele filme Olhos de Lorenzo, não sei se vocês já viram. Sim. Que os pais descobrem a cura da doença do filho. E aí eu fiquei muito inspirada, eu falei, eu vou descobrir a doença da minha irmã, né? Vou descobrir vou descobrir a cura. E foi a partir daí que eu comecei a me interessar na área de biologia, de ciências. Aí quando eu tava com 16 anos, eu entrei na faculdade, fiz o curso, fiz os 4 anos de graduação. Assim que eu me formei, eu já comecei a atuar na área, né? Já recebi o diploma, já comecei a trabalhar na mesma faculdade que eu fiz a graduação, né? Não optei pela genética, acabou que segui, comecei a trabalhar com análises clínicas, fui me apaixonando por análises clínicas, é uma área muito desafiadora e eu gosto de desafios, eu gosto, por mais que a gente tenha rotinas, né, todo dia a gente processa os mesmos exames, cada paciente é diferente, cada exame é diferente, então às vezes você tá ali com a lâmina de hemograma, são as mesmas células que você viu no dia anterior, mas elas aparecem num número diferente, na morfologia alterada, que você sente aquele desafio diário. E aí isso foi me encantando realmente na carreira e eu fui
fui seguindo, fiz mestrado, fiz doutorado fora, voltei aqui para o Piauí, fiz doutorado em Recife. Hoje eu dou aula, né? Hoje eu sou mentora, sou professora de graduação, de pós-graduação, sou palestrante, tenho meu canal no YouTube, né, que é o Alicia Biotech também. Perfeito. E porque eu sou apaixonada por conhecimento, eu acho que uma das coisas do biomédico é que ele é curioso. Tem esse senso de curiosidade, mas como que é feito esse exame, né? A gente tem essa curiosidade que é muito E vai importante. atrás. E vai atrás. E dentro da graduação, você que falou, você que hoje trabalha com isso também, né? É professora, está na graduação, pós-graduação também, enquanto professora. Quais seriam assim as principais disciplinas ou temáticas dentro da graduação que você, claro, a gente sabe que um curso é formado por grades curriculares, tem os módulos e tudo é importante. Mas o que você poderia citar como fundamental, assim, Neemias, esses 3 ou 4 temas, sei lá, às vezes podem ser mais, são fundamentais para que um biomédico exista? É uma curiosidade minha, jornalista. Assim, é importante a gente entender isso. O mercado de trabalho, ele tem procurado profissionais generalistas, profissionais gerais, que entendem e que sabem se desenrolar em qualquer área. Então, assim que a gente se forma, né, tanto as grades curriculares de uma forma geral trabalham isso, é a universidade, é o conhecimento universal. Então, eu sempre falo que na graduação é aprender muito bem o básico. Então, as disciplinas básicas que a gente começa a ver, bioquímica, anatomia, são essenciais. Eu gosto de uma que é a fisiologia, que mistura tudo. Porque eu acredito que a gente tem que entender a doença, entender os exames, entender os medicamentos. Então, tem muita gente que quer decorar, né? Que vou só decorar aqui para a prova. E aí, a gente brinca, né? Numa topada, a pessoa esquece. E não pode ser assim. Na área da saúde, a gente tem que entender. São fases. Como que essa doença se desenvolve? Então, esse conhecimento básico de entender realmente é essencial. Eu sempre falo assim, quem entende não depende. Então, se você entender, você vai aprender a se virar na rotina. E tem as disciplinas mais clínicas, mais avançadas, né? A gente tem hematologia, tem a bioquímica, tem a microbiologia, que são áreas mais específicas, mas eu também reforço, aprender o básico dessas áreas, aprender a focar uma lâmina, a fazer uma pipetagem, fazer uma coleta de sangue muito bem feita, a contar, identificar as células, né? Esse básico, nesse começo, é essencial. E aí, quando você termina a graduação, não vai aprender tudo na faculdade, né? Ninguém aprendeu tudo na faculdade, a gente aprende, conclui ali depois que termina. E vai sempre aprendendo, Vai né? sempre O aprendendo. aprendizado é diário e eterno. Exato. Mas eu acho que na graduação é entender, né? Não ficar só decorando, só estudando para a prova. Eu falo isso muito para meus alunos. Olha, vocês estão na faculdade, não é para passar na prova. Não é para tirar a nota 7. de menos, né? Tá aqui para aprender, né? Realmente, para entender esses conteúdos. Eu costumo falar, professora, e você me dá o seu ponto de vista em relação a isso, quem trabalha com a saúde, todas as áreas do conhecimento, elas são importantes. Mas quem trabalha com a saúde tem um quesinho de preocupação a mais, porque a gente está lidando com a saúde. E eu costumo falar o seguinte, você que é da área da saúde, você está lidando. Você que é da área de humanas também, da área de tecnologia, de exatas, também sempre. Mas a saúde é algo mais delicado, porque você está lidando com o amor de alguém. É. Então, assim, não é apenas uma lâmina. Ali é uma história, é uma vida. Não é apenas um laudo, é uma história, é uma vida. Não é apenas, pessoal da medicina, um paciente. O paciente do consultório para fora tem uma vida, ele é o amor de alguém. E eu acredito, por mais que eu não seja da área da saúde, eu sou da área de humanas, eu sou jornalista da comunicação, que todos vocês da saúde acabam tendo esse olhar, essa preocupação. Pelo menos aqui no GPI eu vejo muitos professores, vocês já inclusive falando sobre isso. Aquele olhar humanizado, o atendimento humanizado, e os bastidores também. Eu sei como é que é feito, nunca entrei no laboratório, não sei como é que é a lâmina do exame de sangue que eu fiz ontem, como que é feito, mas eu sei que lá dentro o profissional tem que ter esse olhar humanizado e lembrar, olha, essa lâmina aqui é o amor de alguém. Não é isso? É isso. Isso é muito importante. Quando a gente fala de habilidades, né? Muita gente acha que biomedicina, análises clínicas é trabalhar contando células, apertando o botão, e aí vive naquele piloto automático, né? Um dia.
Só que existem esses casos, existe aquele paciente que vai precisar de um exame mais rápido, existe aquele que aí o analista vai ter que ter essa proatividade, vai ter que entender esse lado. Existe aquele exame que, exato, que você vai ter que olhar com outros olhos, vai ter que pedir ajuda para um colega. Tem sempre esses desafios. Eu falo assim, um dia a gente está bem aqui como profissional, amanhã a gente pode estar lá como paciente. Eu falo assim, seja o profissional que você queria que te atendesse. Como é que você queria ser atendido num hospital, numa clínica? Como é que você queria que fizessem o seu exame? Então faça o exame desse jeito, né? Siga esses preceitos, né? Isso é muito importante. E oportunidades? Como é que estão as oportunidades dentro do mercado de trabalho? Você falou o mercado de trabalho procurando pessoas generalistas. Qual o olhar que o profissional de análises clínicas hoje, ele saiu da graduação, saiu de uma pós-graduação, qual o olhar que ele deve ter em relação ao mundo, às oportunidades, ao mercado de trabalho? Qual a preocupação que eu devo ter? E essa preocupação tem que vir muito antes, já na graduação, já na pós-graduação, que eu vou montando o meu perfil, vou montando o profissional que eu sou. Você, a lista que está aqui hoje na minha frente, é uma profissional que é a soma de todas as listas desde quando você entrou na universidade. Estou errado? Sim, Então, assim, o que o profissional de análises clínicas, quando ele sai da pós-graduação, que ele vai, chega lá naquela recepção, saí, terminei. E agora? O que é que ele tem que ter em mente? Qual é o mundo que espera ele lá fora? A gente tem muitas oportunidades hoje em dia, né? Vendo o lado positivo. Hoje em dia a saúde está cada vez mais descentralizada. Então, se você visita os bairros, antigamente a gente só fazia exame no centro, né? Só tinha consulta no centro. Se a gente compara com cartório, a gente só tinha cartório no centro. E hoje em dia está tudo se descentralizando, né? Você observa, tem postos de coleta, laboratórios nos bairros, nas cidades. Então, tem quebrado isso, né? Então, eu acredito que surge mais oportunidades para a gente, né? Como analista clínico. Além disso, a gente vê que existe um plano de carreira que está sendo criado no estado do Piauí, né? Falando do Piauí, falando de Teresina. A gente já teve, pela primeira vez, vários concursos surgindo com vagas para biomédicos, para analista clínico, né? Então, a gente tem essas oportunidades. Agora, tanto no setor privado quanto no setor público, né? Existe essa demanda. Eu sempre comparo outra coisa que a gente vê os dados do IBGE, a gente vê na rua. A população tem vivido mais. E a partir do momento que as pessoas vivem mais, elas adoecem mais. Verdade. Então, elas vão precisar de fazer mais exames, vão precisar procurar mais atendimento. Então, cria um mercado, uma oportunidade muito grande para a gente. Só que a gente tem uma concorrência alta, né? A gente tem vários profissionais que se formam todo ano. O que é que a gente precisa? Pegar essas oportunidades e se diferenciar para alcançar essas oportunidades de verdade. Então, existe a concorrência? Existe, mas o profissional, ele precisa ter mais conhecimento, continuar estudando, se dedicando, né? Quem estiver na faculdade, é importante fazer estágio para adquirir essa experiência, adquirir esses contatos que são importantes, ficar se atualizando para justamente preencher essas lacunas que existem no mercado. Então, vai existir um concurso, mas tem alguém que reclama assim, mas só tem 5 vagas. Eu falo, gente, a gente não foca no seu, pega seu livro, vai estudar, vai fazer questão. O que importa é que se tem uma vaga, pode ser sua. Verdade. Vai lá atrás, né? Importa que tenha vaga, já tem lá. Vai lá atrás. Agora você tem que correr, tem que fazer o seu. Agora você quer que abra 500 vagas para que dê para todo mundo? Não vai dar, né? Mas existe sim, várias oportunidades, só que é bem concorrido. Então, cabe ao profissional se diferenciar para atingir, né? Eu, na minha graduação, eu sempre foquei muito em estudar. Era muito estudiosa, né? Não tinha condições de participar em congresso, não tinha condições para estar viajando para fazer congresso. E eu fiz estágio e estágio gratuito mesmo, de voluntário, e estudei bastante. E hoje em dia eu vejo muitos alunos dizendo, não, mas eu só faço estágio se for pagando. Eu falo, e tem que ser uma bolsa... uma bolsa boa. Vejo muito isso também. Quem está começando, pensa no estágio como se fosse um aprendizado, né? Não vai de graça mesmo, que vai aprendendo, vai criando experiência. Às vezes a pessoa só precisa conhecer o seu trabalho. Exato. O primeiro estágio que eu fiz foi voluntário e eu fui convidado a ficar depois. Olha aí, tá vendo? Se eu não tivesse ido, não estaria aqui na sua frente hoje, talvez. Isso acontece demais. Hoje em dia, inclusive, eu vejo uma demanda maior por estagiários. Eu sempre recebo mensagem, professor, indica alguém para tal laboratório, indica alguém para cá. Parece que em todas as áreas, né? Assim, por exemplo, na comunicação também.
a gente hoje tem uma demanda crescente por estagiários na esfera privada também. Acaba que as empresas preferem contratar 2 estagiários do que um profissional. Então, assim, às vezes você que está assistindo a gente aí e ainda está na graduação, talvez você esteja aí, ó, tá bobeando. Tem vaga para você também, inclusive nos estágios. Tem. Aproveitem. Aproveita e entra ali, pense nisso, eu vou aprender o máximo que eu puder aprender aqui dentro. Porque uma coisa que vai ser exigido quando você se forma é experiência. Aí todo mundo fica naquele limbo, né? Como é que eu vou começar o meu primeiro emprego se eu não tenho experiência e o mercado exige experiência? Fazendo um estágio na Às vezes, um estágio graduação. voluntário Uhum. é uma grande Você experiência. ganha essa experiência, põe lá no seu currículo, né? Então, assim, Exatamente. existem essas grandes oportunidades, mas existe a concorrência e tem que correr atrás. Com certeza, olha, conselho de quem sabe. Professor, e a tecnologia? Como é que está a tecnologia na área das análises clínicas? Porque, assim, a gente sabe, a gente vive cada vez mais num mundo tecnológico. A gente vive cada vez mais num mundo de novas ferramentas, novas plataformas, de divulgação, inclusive. Hoje a gente está muito presente nesse formato videocast, mesacast, coisa que há 10 anos atrás não se via falar. E em todas as áreas tem o seu crescimento tecnológico. Na área de análises clínicas também, a tecnologia, as indústrias, as empresas estão botando muita força, assim, e tem ajudado vocês profissionais com um maquinário, com ferramentas, inclusive, que ajudam no dia a dia? Sim, existe muito o fator do erro humano, né? Quando a gente está na análise clínica, existe muito aquela célula que o olhar clínico não consegue identificar, que a pessoa não está tão treinada, né? Existe aquela pipetagem, aquele processo que às vezes a pessoa faz desatenta, e aí eu vejo que a indústria tem se preocupado muito em substituir esses erros humanos. Então, não é substituir o humano. Existem ferramentas de inteligência artificial nos nossos equipamentos. Existem equipamentos, sabe, que parece enorme, que faz praticamente o hemograma inteiro. Mas não entenda esses equipamentos como que substitutivo. Vai substituir o analista clínico. Não, ele vai tentar diminuir os erros e atender mais pacientes, aumentar a demanda, né, que é importante do laboratório, que é atender mais pacientes. O objetivo de todo laboratório é esse. E aí, o que é importante? A gente tem 3 fases na análises clínicas. A gente tem a fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. A fase analítica é a que está se revolucionando. Vários equipamentos têm crescido, têm saído para processar realmente o exame. Mas na fase pré-analítica, quando a gente vai fazer coleta, conversar com o paciente, analisar se aquela amostra está adequada ou descartar aquela amostra, ou na fase pós-analítica, que é quando realmente a gente vai olhar o resultado e emitir o laudo, a gente não tem a substituição de máquinas, ainda acontece de forma manual, né? A gente ainda precisa desse olhar com o nosso paciente, dessa conversa com o paciente. Será que foi aquele medicamento que ele tomou que interferiu? Então, só o profissional, um bom profissional, vai conseguir fazer essa análise. Né? Em alguns casos, tem umas lâminas que são mais complexas que nem o equipamento não consegue identificar quais são as células, qual é aquela doença. E aí precisa de um bom profissional. Então, assim, tem muita coisa surgindo. Recentemente, acho que foi em julho, eu fui na inauguração de uma empresa aqui, né, de equipamentos, e eu fiquei chocada com a quantidade de equipamento. E não só equipamentos novos surgindo, mas num preço mais acessível. Que antigamente, para a gente comprar um equipamento era muito caro, era muito dispendioso. Hoje em dia já estão ficando mais baratos, mais acessíveis, até para laboratórios de pequeno e médio porte, né? Já se torna uma realidade. Olha, é bom saber disso, viu? Eu sempre pergunto em relação à tecnologia, porque é inegável, a gente vive num mundo cada vez mais tecnológico. Então, assim, para todas as áreas, as empresas, grandes empresas, se atentaram que, bom, em todas as áreas a gente pode ofertar tecnologia. Hoje, inteligência artificial é a expressão mais utilizada do É, momento, né? Então, a gente tem que saber como que eu vou alinhar a tecnologia ao meu objetivo, à minha profissão, à minha formação. Você falou sobre profissionais que, em certas ocasiões, que é necessário o olhar do profissional, que às vezes nem a máquina, a ferramenta ele tá conseguindo detectar, e me puxou algo relacionado às habilidades. Quais são as habilidades que um profissional de análises clínicas tem que ter? Eu digo hoje, nos dias atuais, com o mundo cada vez mais globalizado, um mundo atualizado, tecnológico, um mundo onde, inclusive, novas doenças aparecem sempre. O que você poderia destacar, Neemias? O profissional de análises clínicas, ele tem que ter essas características, essas qualidades, se você pudesse elencar. certo. Eu vou basear na minha resposta, numa ferramenta que eu gosto muito de utilizar no dia a dia. Gosto de passar o tempo, LinkedIn.
LinkedIn. Eu gosto de ver no LinkedIn as vagas que estão abertas, né? O que essas vagas os requisitos mínimos que Sim. eles O que colocam, que as né? O empresas, os que as lugares empresas estão estão pedindo? Qual procurando. o perfil? Até porque eu dou aula na graduação, na pós-graduação, eu gosto de formar um profissional para o mercado de trabalho. Então, eu preciso analisar o que o mercado de trabalho está querendo, né? Inclusive, fica até a recomendação, quem não tiver LinkedIn, fazer o seu LinkedIn, Olha aí ficar a dica. acessando o LinkedIn, vendo. Existe, inclusive, até vagas disponíveis por lá. E eu vejo uma coisa, uma palavra que, uma expressão que sempre surge quando a gente fala de análise de seleção para analista clínico é gostar de pessoas. Sempre tá lá, gostar de pessoas. E em muitos casos as pessoas procuram análises clínicas acreditando que vai ficar nos bastidores, né? Acreditando que vai ficar Que não vai ter só ali muito dentro do contato. laboratório. E as empresas precisam de pessoas que gostem de trabalhar com pessoas, que tenham essa habilidade de comunicação, essa proatividade, trabalhar em equipe. Então, quando a gente fala de gostar de pessoas, você vai trabalhar com outros técnicos de laboratório, outros colegas analistas clínicos que vocês vão debater casos. Você vai trabalhar lidando com o paciente, em alguns casos você vai conversar com o paciente, pedir uma nova amostra, tirar uma dúvida. Nas situações mais adversas. Exato, você vai responder um questionamento de um médico, o médico vai ficar na dúvida eventualmente em algum exame e ele vai ligar para o laboratório vai ter que responder. É errado o médico não estar, se ele está na dúvida, ele vai precisar ligar, ele tem que estar preocupado com o caso. Mas aí o profissional tem que saber responder. Daí entra essa questão de gostar de pessoas. Eventualmente, a gente está no laboratório, a gente precisa comprar um equipamento, comprar um reagente, vai ter que ligar para um fornecedor, para um assessor científico para fazer a calibração de algum equipamento. Então, muitos acham que, volto lá, é só apertar botão, é só contar a célula. E se concentra só nessas habilidades, né, que a gente chama as hard skills, né? Se concentra só nisso, mas precisa desenvolver esse outro lado. Então, eu vejo muito essa questão de lidar com pessoas. Vejo também a proatividade, a resolutividade de resolver problemas. Então, às vezes, eu conheço alguns analistas que pegam uma lâmina um pouquinho mais desafiadora e não conseguem escrever o laudo. Aí manda para um outro laboratório, para um laboratório de apoio. Então, imagina, eu contrato alguém para minha empresa, né, para trabalhar comigo. Toda lâmina que chega um pouquinho mais difícil, ela manda para fora. Então, aquele analista, ele não está servindo para mim, né? Ele não está fazendo os exames como ele deveria. Então, a gente precisa ser resolutivo, analisar o caso, resolver o problema, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer para corrigir, para reverter esse erro, sabe? A gente estava falando mais cedo de gambiarra, né? O que eu Sim. consigo fazer aqui para me desenrolar, né, nessa rotina, né? São habilidades muito Como é que eu vou fazer para solicitadas. resolver isso aqui? Exato. Que às E vezes outra- é ser um gestor, né? Às vezes o gestor, Exatamente. a gente for fazer uma comparação aqui, Choula, a gente tem um governador, um prefeito, o presidente, ele tem seus secretários, cada um deles é um mini gestor. Então, os problemas relacionados àquelas pastas, o mini gestor ele tem que resolver. Não leva lá para o presidente, não leva lá para o governador. Então, assim, o profissional dentro de uma empresa, dentro de um laboratório, ele tem que ser um mini gestor e ver como eu consigo resolver isso. Se, pelo que o exemplo que a professora está dando, tudo ele for mandar para outro laboratório, sim, ele não está Não resolvendo. tá resolvendo. Às vezes eu me lembro no laboratório, então, eventualmente o equipamento tava problema lá, né? Eu falava, gente, deixa eu ver o que é. Tentava descobrir mais ou menos o que era, ligava para a empresa e falava, né? Olha, eu tô com o equipamento tal parado, quanto é que custa a manutenção? O que a gente pode fazer? A gente consegue agendar para a pessoa vir aqui para não ter que parar o equipamento? Então, quando eu ia falar com o gerente da clínica, né, que cuidava da administração da clínica, eu já levava toda a resolução. Olha, o que você vai fazer? A gente vai agendar para tal dia, vai custar tantos reais essa manutenção, o equipamento vai ficar 2 dias parado, porque ele vai ter que levar, não vai dar certo trazer. Já trazia todas as ferramentas para resolver aquele problema. E as empresas querem isso, não querem um profissional que vai gerar mais problema, que é um profissional que vai ajudar a resolver os problemas. E aí a gente precisa ter essa proatividade, né? Professora, a gente encaminhando aqui já para o finalzinho do nosso bate-papo, eu não tá tão bom, pois é, mas é porque eu sempre deixo o gostinho de quero mais para a pessoa voltar, que é para você voltar. Mas assim, a gente falou do mercado de trabalho, a gente falou de como que o mercado está esperando hoje esses profissionais, falamos das habilidades, inclusive da questão de ter um atendimento humano, de gostar de pessoas, né? É, acabamos falando um pouquinho também sobre a questão de competitividade. E eu queria que você falasse agora, dentro de tudo isso, o que não pode faltar na área da saúde como um todo. Aí você vai falar por ser biomédica e também professora na área, falar da biomedicina,
mas também no seu olhar, com o seu olhar para as outras áreas correlatas, o que que não pode faltar na saúde? Eu percebo muito hoje essa integração entre as áreas, né? E acredito eu enquanto paciente, vou falar enquanto paciente, pois eu não sou da saúde, acho muito importante isso. Dentro de um atendimento macro, dentro de um atendimento multidisciplinar, às vezes, o que que não pode faltar para a área da saúde em relação aos pacientes? Falando como paciente e como Sim, profissional, né? Como professora que também informo. A gente vive uma era da medicina baseada em evidências. Então, quando você se coloca como profissional da saúde, você vai ter que desenvolver esse lado humano, esse lado mais sensível, humanizar o atendimento, isso é muito buscado. Mas a gente precisa desenvolver profissionais com competência para resolver doenças, identificar a doença, o diagnóstico é uma parte essencial para a gente começar a tratar e chegar na cura de um paciente. Então, a gente precisa viver essa área da medicina baseada em evidências. Então, eu escolhi hematologia para mim, né? Uma das especialidades que a gente tem. Vem para cá, faz seu curso, estuda, a gente tem contato com vários profissionais. Você não vai voltar para o laboratório, vai liberar um exame. Eu acho que é isso. Eu tô na dúvida, mas eu vou botar assim, vai que dá certo. Não dá para fazer isso quando a gente dá para trabalha nessa arriscar, área. Não né? dá para arriscar, não dá para estar chutando. A gente tem que ser assertivo no laudo. Então, durante a graduação, a pós-graduação, que é essencial, é o básico, assim, que você tem que fazer o seu feijão com arroz, você vai ter que aprender as evidências. O que é atual hoje em dia? Como é que é o termo que é utilizado, né? O que os artigos estão comentando? O que a pesquisa, a ciência realmente tem trazido? E aí sim você vai emitir um laudo, e aí sim você vai ajudar o seu paciente. Então, existe muito aquele profissional que é uma excelente pessoa, que é humana, mas que não tem competência. Então, a gente precisa desenvolver essa competência. Eu falo na microbiologia, na análises clínicas, na hematologia, na estética, né, que é uma área que a gente vive hoje. A gente vê vários profissionais ruins que saem na mídia, né? Sim. Mas existem muitos profissionais bons. Acaba que os profissionais ruins, perdão por lhe interromper, acabam se sobressaindo e as pessoas ficam com Exato. medo de realizar certos procedimentos estéticos com os bons. Como os bons. Foi o caso que aconteceu recentemente daquele transplante de órgãos que estava contaminado, né? Então, foi um erro do laboratório. Então, a gente precisa dos profissionais pegam essa responsabilidade para si, de dizer, olha, esse diagnóstico depende de mim, passa por mim. E esse diagnóstico é a primeira parte para esse paciente chegar na cura, né? Então, eu preciso fazer um exame assertivo, correto, baseado nas evidências. Não dá para eu estar liberando exame baseado no jeitinho, no que eu acho. Primeiro, você vai prejudicar o paciente de imediato. E segundo, que no médio a longo prazo você vai prejudicar a sua carreira. Porque isso fica visível. As pessoas percebem, aquele laboratório, aquela pessoa libera exame errado, aquele laboratório libera exame errado, aquilo ali não dá certo. Os médicos começam a notar que o laudo não está fazendo sentido e aquele profissional está descredibilizado. E aí depois não entende, né? Por que que não consegue um emprego, por que que não tá Sim. no mercado. E às vezes esse prejudicar o paciente pode não ter volta, Pode né? não ter volta. Pode ser algo bem mais sério, a gente não está falando apenas de uma interpretação errada, de um laudo errado. Às vezes é um laudo que era para ser, em qualquer situação, era para ser positivo, foi colocado como negativo, Foi o que aconteceu. né? E aí como a gente falou, não tem volta, né? Os pacientes estão com uma doença que não tem cura e não tem volta. É muito Então a sério. gente precisa entender. Eu, como profissional da saúde, eu tenho a responsabilidade de ficar estudando, né? Focar no meu trabalho, focar no que eu posso fazer, no que eu posso aprender, em como eu posso crescer, que as oportunidades vão surgir e a gente tem que estar preparado para elas. E falando em estar preparado, vamos aqui agora a um bate-bola bem rápido. Eu vou falar para você uma palavra. Eu estou inovando aqui no nosso MesaCast, no nosso podcast. Vou falar para você Ai, uma adorei. palavra e você vai dizer o que vem na sua cabeça em relação a isso em poucas palavras, tá bom? Então, assim, para a gente começar, eu trago para você uma palavra, talvez, acho que você já ouviu falar. Biomedicina. Uma paixão na minha vida. Análises clínicas. Ai, análises clínicas, um desafio na minha vida, que Olha, eu amo. uma paixão e um desafio. Gostei da. Saúde, no sentido macro da palavra mesmo. Um dos bens mais importantes que a gente tem. Eu acho que é saúde e tempo. São os dois bens mais importantes que a gente tem. Conhecimento. Conhecimento, a base de tudo. Educação. Educação transforma vidas. Transformou a minha vida e eu transformo meus alunos com a educação. Eu acho que a educação transforma vidas. Mercado de trabalho. Competitivo,
desafiador, mas cheio de oportunidades. E para a gente finalizar, e a ciência? A ciência. Eu tô pensando em a base de tudo, mas eu acho que eu falei conhecimento é a base de tudo, Sim, porque para mim sim. Mas conhecimento e ciência estão ligados, né? Estão ligados. intimamente ligados. Sempre a ciência traz evidências para a gente realmente tomar decisões na nossa vida e evoluir como sociedade, seja na tecnologia, seja na saúde. A ciência é fundamental para essa evolução, para esse crescimento. Vocês estão vendo por que eu fiz questão de convidá-la de novo? Não tinha como deixar ela de fora dessa nossa nova temporada aqui do nosso MesaCast, professora Lícia Gonçalves. Muito obrigado Eu mesmo, de agradeço, verdade, por ter mais uma vindo, vez. por ter trazido para você, compartilhado com a gente o seu conhecimento, a sua opinião é muito válida, muito preciosa para a gente, né? O seu conhecimento, suas informações sobre o mercado de trabalho, sobre o que esses alunos, nossos alunos, precisam para entrarem e abraçar o mercado de trabalho. Obrigado e prometa que vai voltar mais vezes. Prometo, mas quem se sentir órfão, né, quem quiser mais, me sigam lá no Instagram, nas redes sociais, Lícia Biotech, no Instagram e no YouTube, né, a gente pode conversar por lá também. Vocês ouviram, viu? Ouviram? Segue lá, curte, compartilha, como o pessoal costuma dizer. Segue a professora lá e continua com a gente aqui também, que ela vai voltar, viu? Já tá amarrado aqui. Obrigado mais uma vez, professora. Eu que agradeço. Quem está acompanhando a gente, continua acompanhando a gente nos canais oficiais da Faculdade GPI. Qualquer hora eu volto aqui com mais uma autoridade no assunto aqui, como eu estou aqui com a professora Lícia Gonçalves, a nossa convidada de hoje do GPI Cast. Tchau, tchau.